Olá, alunos, tudo bem? Tomara que todos estejam bem, com saúde, né? Estou aqui para mais um dia de atividade com vocês, morrendo de saudade de fazer debates, questões, né? Que a gente fazia em sala de aula, tá? Vou falar um pouquinho mais de algumas curiosidades e algumas coisas marcantes dentro da Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Grande Guerra. Vamos falar um pouco, né, sobre a história das mulheres dentro, né, da Primeira Guerra Mundial, né? Na Grande Guerra, as mulheres não participaram, né, diretamente dos combates, né, diretamente, mas estava lá, tá? Mas exerceu um papel muito importante, né, ao serem recrutadas, tá certo? Então, elas foram recrutadas, né, elas eram encarregadas, né, o seu ofício era cuidar dos doentes durante o conflito, né? Elas ficavam no meio do conflito, mas para cuidar, né, dos doentes, né? Elas eram encarregadas dos doentes durante o conflito. Além disso, a guerra trouxe outras modificações, né, para o cotidiano feminino, como apontou a historiadora Françoise Debon. Tá? Vou ler aqui na íntegra para vocês, né, sobre o trecho dela que ela fala no livro. Né? O livro chama-se História das Mulheres do Século XX, né? O fragmento vai estar na página 49 a 51 do livro dela, tá? E a François fala o seguinte, né? Abre aspas. A verdade que, para as mulheres, a guerra constituiu uma experiência de liberdade e de responsabilidade, tá? Sem precedentes, em primeiro lugar, pela valorização do trabalho feminino ao serviço da pátria, tá? E pela abertura de novas oportunidades profissionais em que as mulheres descobrem, geralmente com prazer, o manuseio de utensílios e técnicas que conheciam. Por toda a parte, serviços femininos como café, hotel, comércio, banco, administração, tornaram as mulheres visíveis no espaço público. A morte do espartilho, o encurtamento das saias e a simplificação do traje libertam o corpo e facilitam seus movimentos. A guerra destrói por necessidade as barreiras que opunham trabalhos masculinos e trabalhos femininos, o que vendavam às mulheres numerosas profissões superiores. Tá? Então, isso aqui é um fragmento do livro que eu quis passar para vocês, tá no livro didático de vocês também, tá? Esse fragmento ele mostra um pouquinho da luta do feminino, né, feminina, né, dentro de algumas condições que na época ainda eram tabus, né? Tipo a mulher trabalhar era um tabu muito grande, porém dentro da guerra elas vão ganhar muita força porque elas foram para o fronte junto com os homens. É lógico que elas vão pegarem armas, né? Que se saiba, né? Apesar que há relatos que algumas mulheres sim fizeram isso, mas oficialmente a grande maioria não, tá? E aí, falando sobre o movimento feminista, o que o movimento feminista durante e pós a Primeira Guerra Mundial procurou resolver, né? O movimento feminista ele buscava, né, a emancipação da mulher, né? E isso porque, né, era muito regrada, fechada, ela queria ter alguns direitos mais próximos a do homem, tá? E com a força desse movimento, as reivindicações, a primeira, né, a extensão do direito ao voto das mulheres, tá? Em alguns países isso veio a acontecer, tá? Elas foram aos poucos conseguindo vitórias em vários países, tá certo? Então, no final da guerra, né, houve bastante avanços, tá certo? Então, tem outra pessoa também, outra mulher aqui muito importante, né, que eu vou estar trabalhando com vocês na atividade daqui a pouco, né? Essa aqui é uma cientista, né, polonesa, naturalizada francesa, que chama Marie Curie, teve a vida caracterizada pela dedicação e o trabalho e pela coragem de entrar em um mundo que até então era ocupado por homens, né? Curie recebeu o Prêmio Nobel, né, de Física de 1903, tá? E o de Química de 1911, tá? Então, mais para frente eu vou estar falando nela na atividade, tá? Eu vou querer que vocês vasculhem a vida dessa mulher. Mas vamos lá, vamos deixar isso para depois, tá? Aqui está a foto dela, da Marie Curie.
né, aqui ainda. Então, vamos falar de outro assunto, né, de outras curiosidades dentro da guerra, né? Aqui falar sobre um pouco sobre a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola que matou cerca de 20 milhões de pessoas, né, principalmente jovens, foi uma epidemia, né, amplamente disseminada pelo mundo, tá? Muito parecida com essa que a gente está vivendo agora. Não se sabe ao certo sua origem, né? Sua origem geográfica, mas sabe que o primeiro caso se deu nos Estados Unidos, né, em março de 1918, conforme os escritos, né? Chegou à Europa provavelmente em abril, né, durante o mesmo ano que se espalhou devido às más condições de higiene do continente europeu e os locais de combate. Nossa, o combate ajudou a alastrar esse vírus. E a pobreza que devastava todo o território em luta. Tá? A denominação gripe espanhola, né? Porque foi para os Estados Unidos, né? Porque gripe espanhola. Essa denominação de gripe espanhola veio aparecer porque a imprensa espanhola que a divulgou, né, informações a respeito dessa doença, né? E a Espanha se manteve neutra durante a Grande Guerra. Então, os seus jornais não sofriam com censura. Tá? E como o mundo estava tentando esconder, foi o único que demonstrou o que estava acontecendo ali. Já as nações em guerra não tinham interesses de gerar pânico entre os soldados, né? Divulgando a notícia. E que em um número significativo de combatentes estavam morrendo por causa desse vírus. Então o que acontece? A Espanha ganhou o nome porque ela foi a única que estava neutra na guerra, tá? Ela divulgou. Então, o restante das nações que estavam em guerra, elas simplesmente não estavam divulgando, tá? Por fim, no final do conflito, muitos soldados voltaram-se para os seus lares, né, voltaram para suas casas, né, e levaram junto com eles o vírus, né, e essa gripe se espalhou, né, e chegou em vários lugares, inclusive no Brasil, tá? A doença foi responsável por morte aqui no nosso país por 17 mil pessoas, entre elas o presidente Rodrigo Alves, tá? Aqui a foto que vocês estão vendo ao fundo é um hospital, né, improvisado para receber doentes de gripe espanhola, tá? Essa foto é de 1918, lá no Kansas, nos Estados Unidos, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, quis mostrar para você uma aula aqui de curiosidades, né, para vocês sobre a Grande Guerra, tá? Vai ter mais uma aula aí para vocês sobre a Grande Guerra, e depois a gente vai prosseguir para os nossos estudos através do nosso livro didático e também nossas aulas presenciais, tá? E vamos agora para as atividades, tá certo? Então, a atividade que nós vamos trabalhar nesse momento, né? São 4 atividades. Lembrando que vocês vão colocar o nome, o número, se vocês tiverem número, colocar o número de vocês e também colocar a série colocando a letra da turma, tá certo? O professor aqui não se perder, tá? Então, atividades aí do 9º ano, só que eu dou aula para vocês, né, gente? Mas mesmo assim colocam, tá? Que é padronizado. Então, sobre as mulheres em guerra, procurem informações em pesquisa sobre Mary Curie, aquela que eu falei para vocês da foto, tá? Procurar o trabalho dessa mulher está relacionado à Grande Guerra. Escreva em seu caderno o que encontrou. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Sobre as informações de Mary Curie, né? E vocês vão colocar o que achou dela na guerra, tá? Lembrando que eu falei para vocês na aula que ela ganhou o Nobel e tudo mais, tá? Então, a segunda questão, né, o que o movimento feminista buscava durante a Grande Guerra e pós-guerra também, tá? Então, vocês vão colocar ali, né, foi falado em aula, tem no livro didático de vocês também. No livro didático vocês vão procurar da página 30 até a 33 e 34, tá? Onde já tem atividades, tá? Então, você leia lá também no livro didático, vocês podem achar também, ajudar na procura dessa resposta, tá? Na questão 3, qual era a atribuição da mulher no fronte de guerra, tá?
Atribuição, na verdade, é o que ela fazia, o que ela fazia trabalhando dentro do fronte de guerra. Fronte é o confronto, tá, gente? É uma denominação que a gente usa aí, tá? Então, qual era a atribuição da mulher no fronte de guerra? Então, coloca bonitinho. Também vocês vão ver isso nas páginas que eu citei até então. E 4, né? Essa questão aqui é um de âmbito mais pessoal, né? Mas ela tem um contexto histórico aí, tá? E a gente vai comparar um pouco da doença, né, da gripe espanhola com o Covid, tá? Então, você vê algumas semelhanças da gripe espanhola com o Covid-19, não é para falar que é doença, tá? Eu quero que vocês vejam isso no contexto histórico, tá? Lembrando, você vê algumas semelhanças da gripe espanhola com o Covid-19 no contexto histórico, tá? Tem uma parte ali que eu achei muito interessante, tem no livro também, eu acabei de falar na aula, tá? Então, explique sua resposta, tá? Você vai colocar sim ou não, e aí vai explicar por que tem semelhança ou não, e aí você vai contextualizar para mim, tá certo? Gente, um abraço, tá? Até a próxima aula, tá? E se precisar de alguma ajuda, estou em plena disposição para vocês. Até mais e tchau, pessoal.